E se fosse possível programar o respeito diretamente no código de uma comunidade? Como que se organizam as regras e se resolvem os conflitos num lugar assim? Bom, hoje a gente vai mergulhar na Dalfragismo, uma organização que tenta construir uma espécie de sociedade paralela e voluntária para sacar como é que as normas de convivência e o sistema de justiça deles funcionam na prática. E tudo começa com essa frase. Ela é a base de tudo, o princípio que orienta toda a estrutura e as regras da organização. É um compromisso com a ética que se apoia fundamentalmente no respeito mútuo à propriedade. O nosso roteiro vai ser basicamente a jornada de um membro lá dentro. A gente começa com a missão, depois vê como se ganha influência, como o voto funciona, qual é o pacto de conduta e, por fim, o que acontece quando alguém pisa na bola. Beleza, então vamos lá. Para a gente entender as regras, primeiro a gente precisa sacar o porquê da coisa toda, sabe? É a missão que define o propósito que une todo mundo nessa comunidade. E aqui a gente vê como essa missão vira algo prático. O grande objetivo é a prosperidade dos membros, tudo dentro de uma filosofia que eles mesmos definem como uma espécie de religião anarcocapitalista. O foco é criar um sistema alternativo, onde as interações voluntárias e o livre comércio são levados muito a sério, quase como algo sagrado. E tudo isso, claro, baseado naquele princípio inicial de respeito à propriedade. Certo, mas e a estrutura de poder? Como isso funciona? A influência dentro dessa DAO não é algo aleatório. O sistema foi todo desenhado para que a pessoa cresça com base em conhecimento e participação, para tentar evitar, pelo menos em teoria, aquela politicagem, né? O caminho para ter mais voz lá dentro é bem definido, tá tudo escrito. É tipo um passo a passo. Primeiro, precisa completar os cursos. Depois, tem que mostrar engajamento, acumulando pontos de participação. E, por fim, adquirir um token de governança. É uma escadinha bem clara, toda baseada em mérito. Tá, e aí? A pessoa ralou, estudou, participou e virou um guardião. E agora? Como as decisões são tomadas na prática? É aqui que a mágica da descentralização entra em cena. Na maioria das vezes, a regra é simples. Mais de 50% dos votos e a proposta passa. Só que tem um detalhe. Uma trava de segurança muito importante para evitar que uma pessoa só ou um grupinho concentre todo o poder. E essa trava é esse sistema aqui, o anti-tomada. Olha que interessante. O poder de voto de cada guardião é limitado e vai diminuindo conforme mais gente participa da votação. Isso impede que alguém com muitos tokens simplesmente chegue e domine a decisão, sabe? É uma proteção para a comunidade contra uma influência desproporcional. Agora, para mexer nas regras do jogo, nas leis fundamentais da DAO, aí o buraco é bem mais embaixo. É preciso uma aprovação de 75%. Isso mostra um compromisso bem forte com a estabilidade e com a preservação dos valores que fundaram a comunidade. Ok, já vimos a governança, mas a convivência, o dia a dia. Além das regras formais, existe um pacto de conduta bem explícito. É como se fosse um acordo de cavalheiros, sabe? Um combinado voluntário sobre como os membros devem se tratar para manter um ambiente saudável e respeitoso. E os princípios são bem diretos. Nada de ataque pessoal, nada de baixaria. Se tiver uma treta, resolve no privado. Respeitar a privacidade de todo mundo. E um ponto crucial, presumir a boa-fé. Ou seja, antes de sair para o ataque, a ideia é pensar que a outra pessoa pode só estar discordando ou que cometeu um erro sem querer. É um acordo para manter as conversas produtivas. Mas a gente sabe como as coisas são. E quando alguém quebra esse pacto de respeito? O que acontece? Bom, a comunidade não finge que nada aconteceu. Pelo contrário, existe um sistema bem estruturado e progressivo para lidar com as infrações. E a resposta é sempre proporcional à pisada na bola. A escala vai de um simples aviso até o banimento completo. Para coisinhas menores, a pessoa pode receber até 2 strikes antes de a punição ficar mais séria. Isso mostra um sistema que dá uma chance para a pessoa se corrigir antes de tomar uma medida mais drástica. O processo de julgamento é super claro, parece até um sistema judicial interno. A pessoa acusada tem direito à defesa, tem um prazo para isso, uma comissão de 3 guardiões analisa o caso e, se a pessoa não concordar com a decisão, ainda pode apelar para uma nova comissão. O objetivo é garantir que as decisões não sejam arbitrárias, né? Que todo mundo tenha a chance de se defender. E claro, para todo esse sistema de regras e consequências funcionar bem, a transparência é a chave de tudo. Os membros precisam saber o que está acontecendo na governança da comunidade para que confiem no processo. Essa transparência também tem níveis. Todo mundo, a partir do nível escudeiro, já recebe relatórios mensais sobre as votações e para onde os recursos estão indo. Mas os membros dos níveis mais altos, os cavaleiros, recebem um detalhamento financeiro ainda maior, com o fluxo de caixa completinho. Quanto mais envolvimento, mais acesso à informação.
No fim das contas, a Dalfragismo é um grande experimento. Uma tentativa de codificar respeito, mérito e justiça em regras totalmente voluntárias. E a questão que fica no ar é: será que os princípios de um pacto de conduta voluntário e uma governança descentralizada como esses que a gente viu poderiam funcionar numa escala maior, para além dos limites de uma comunidade digital? É algo para se pensar.